E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, vamos hoje trabalhar uma questão que tem a ver com química orgânica, que tem a ver um pouquinho com solubilidade de materiais, uma questão que caiu na Faculdade de Medicina de Jundiaí em 2022. Essa questão fala como o CO2 supercrítico, ou seja, gás carbônico, separa um componente com uma droga chamada panacentina dos seus componentes. Vamos ver a questão? Vamos lá. Bom, nessa questão, ela fala exatamente assim, ó. O CO2 supercrítico, né? Nem todos os gases dá para fazer um fluido supercrítico, mas o CO2 ele é muito interessante, que ele consegue fazer extração. É um fluido utilizado na separação de misturas formadas por substâncias de polaridades diferentes. Então, se eu tenho polaridade diferente, eu uso CO2, esse CO2 consegue extrair os compostos. Então, ele é um composto muito usado para extração. Um exemplo é a panacentina. A panacentina é um fármaco construído por sacarose, acetanilida e ácido acetil salicílico. As estruturas das três substâncias são representadas na figura abaixo. Bom, então essas três figuras, então ela tem um intuito, porque um dissolve ao outro e consegue fazer um fármaco que tem aí atividades anti-inflamatórias bem interessante. Ok, até então tudo tranquilo. Vamos lá. Ao se colocar CO2 supercrítico dentro de um sistema de controle adequado de pressão, temperatura, contendo uma amostra de panacentina, dispersa em água, ocorre a formação de um fluido bifásico após separação, hoje nos sistemas 1 e 2, como indicado na figura. Então vamos ver se a gente entende. Então aqui o que aconteceu? Eles tinham uma panacentina dispersa em água, eles vão colocar o CO2 supercrítico, o CO2 supercrítico ele vai passar sobre o material e aí que já vai se fazer a extração. Como os dois materiais são sólidos, não tem formação de gás, não tem arraste, ele não vai fazer extração por si só. O material vai ficar disperso, vai começar a separar a fase. E aí já vou ter que contar para vocês. Um deles vai ser mais solúvel e outro menos solúvel. Por isso que separou sistema 1 e sistema 2. Bom, há uma parte aí que ele vai querer saber exatamente quem é quem. Mas vamos lá. Item A. Apresente a forma molecular da acetanilida. Quantos pares elétrons isolados, não compartilhados, existem em uma molécula acetanilida? Vamos embora. Bom, primeiro passo, descobrir qual das três moléculas apresentadas é acetanilida. É fácil, hein, professor? Já está escrito aqui embaixo. É verdade. Bom, como que a gente acha quantos carbonos, a fórmula molecular? A fórmula molecular é a fórmula que tem carbono, hidrogênio, a gente chama de chomps, né? Oxigênio, nitrogênio. No caso, não tem fósforo, não tem enxofre, por isso que a gente vai escrever o chomps aqui inteiro, tá? Carbono. Todo vértice é um carbono. Então, aqui tem um carbono, 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 aqui tem um carbono. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos. Só, se essa contar, tem gente que não sabe. Então, vamos embora. Então, olha lá. E os hidrogênios? Bom, os hidrogênios são os aparentes aqui, ó. Tem 3 aqui, ó. 1, 2, 3. 4. Então, guardamos 4. Acontece que o carbono tem que fazer 4 ligações. Então, se eu vejo uma estrutura que ele não está fazendo 4 ligações, o restante é hidrogênio. Então, olha só, vou começar por esse aqui, ó. Esse hidrogênio, esse carbono, ele faz 2 com esse carbono, uma com o de cima, uma com o de baixo, e já faz as 4 ligações. Então, ele não vai fazer nenhuma com o hidrogênio. Já o segundo carbono aqui, ele faz 2 com esse primeiro carbono, uma com outro e falta uma. Então, eu vou colocar mais um aqui. Esse aqui é a mesma coisa, faz 3, então falta uma, faz 3, falta uma, faz 3, falta uma, e faz 3, falta uma. Então tínhamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 hidrogênios. Oba! O oxigênio ficou de graça, porque só olhar a estrutura aqui já vê de cara, né? Só tem um. E o nitrogênio só tem um. Você tem aluno que fala, preciso colocar um? Não, você pode escrever já direto assim, C8H9O. Essa é a fórmula molecular da acetanilida. Beleza. A FMJ ela tem essa questão, ela podia ter feito 3 itens, né? A, B, C, ela faz A, no A tem 2 questões, né? Tem apresente a fórmula molecular, depois fala quantos pares elétrons isolados compartilhados, não compartilhados existem nessa molécula. É outra pergunta, tá? Então a primeira parte é a pergunta, apresentar a fórmula, tá aqui, tá feito. Então a gente já ganhou uma notinha. Vamos lá agora olhar a estrutura para a gente entender o seguinte. Como eu falei, o carbono ele faz 4 ligações. Ok, então toda estrutura vai ter as 4 ligações e tem que estar ligado. Já o nitrogênio, ele faz 3 ligações e tem um par de elétrons. Aqui eu tenho nitrogênio. Então, consequentemente, eu tenho um parzinho de elétrons aqui. O oxigênio, ele faz 2 ligações e tem 2 pares de elétrons. Então, se eu tenho oxigênio, tem mais 2 pares de elétron aqui. Então, teoricamente, eu tenho um par de elétron aqui, outro par de elétron aqui, outro par de elétron aqui. Eles vão perguntar, professor, mas como seria se fosse compartilhado? Vamos supor que eu coloque esse material no meio ácido, tá? Vamos supor que essas condições acontecessem, tá?
Se isso aqui acontecer, exatamente pode acontecer isso, tá? Não está dizendo que vai acontecer, tá? Então, eu vou colocar aqui o anel aromático, bonitinho. Como ele tem um par de elétrons, eu coloquei um H+, é possível que o H+, venha até aqui e receba esse par de elétrons do nitrogênio, daí não é mais compartilhado, tá? Então, amidas tem essa capacidade de ser protonadas. Então, se elas forem protonadas, recebem esse parzinho de elétron aí, por exemplo, o hidrogênio recebe esse parzinho de elétron do nitrogênio. Mas agora, nossa questão não é nem essa. Nossa questão é saber quantos pares de elétron tem. 1, 2, 3 pares de elétrons. Então, tem 3 pares de elétrons não compartilhados. Pô, essa questão foi fácil, hein? Foi, tranquilo, né? Vamos para o item B. Considerando o ácido acetil salicílico apresenta baixa solubilidade em solvente polar. Solvente polar? Quem que é o solvente polar? Ah, a gente usou a água, né? A água é um solvente polar? Sim. A gente tem aquela fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Bom, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio maior que o nitrogênio maior que o cloro, bromo e iodo são próximos, que é maior do que enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, que são próximos. Então, se a gente analisar o oxigênio que está aqui e o hidrogênio que está aqui, a gente tem uma diferença. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, necessariamente, na molécula de água, ocorre os elétrons estarem mais desviados para o oxigênio do que para o hidrogênio. Então, isso aqui forma polo, então a gente chama a água de polar, tá? Então, a água é polar. Bom, então todas as estruturas que eu tenho OH é polar. Então, olha só, a sacarose é polar. E isso faz com que a sacarose, o açúcar da casa de vocês, dissolvam muito bem em água. Opa, beleza. Alguns outros grupamentos também formam um polo. Por exemplo, esse grupamento aqui forma polo, esse grupamento aqui também forma polo, esse grupamento também forma polo, forma polo, forma polo. Algumas solubilidades não são tão evidentes para a gente, porque a gente também tem uma parte aqui, vou fazer de outra corzinha aqui, essas partes que são apolares, ó, só tem carbono e hidrogênio, então acaba diminuindo a solubilidade. Então a gente tem coisas que dissolvem e itens que não dissolvem. Bom, mas ele já está no texto, ó. Cite a substância presente no sistema 1, qual a técnica deve ser utilizada, e fala: o ácido acetil salicílico apresenta baixa solubilidade em solvente polar, ou seja, não dissolve na água. Então eu sei que ele não dissolve na água. Então, se ele é o único que não dissolve na água, então numa mistura que eu tenho os três, né, acetil salicílico, acetanilida, sacarose, que vai formar panacetina, se eu fazer a adição do CO2 supercrítico, você vai separar o que não dissolve na água. Então, quem não dissolve na água tem que estar no sistema 2 aqui, que vai ser quem? O ácido acetil salicílico. Então, eu posso até pegar ele aqui, vamos pegar aqui, ó. Fui com o mouse aqui, ó. Então, eu vou copiar essa estrutura. Então, aqui eu devo ter o acetil salicílico e, evidentemente, esses outros dois vão ter que estar aqui em cima. Então, a sacarose com... Vou só diminuir a estrutura aqui, ó. A sacarose com a acetanilida vão estar no sistema 1, enquanto que no sistema 2 vai ter o acetil salicílico, que não vai mais ser dissolvido em água. Os três juntos, bem misturadinhos, formavam uma dispersão muito interessante. Aí acabou, quando passou o CO2, essa dispersão deixou de existir. Bom, e é interessante entender que o CO2, por exemplo, ele, apesar de parecer... Deixa eu colocar aqui, o carbono e o oxigênio tem uma diferença de eletronegatividade, né, o CO2, a molécula ela acaba chamando muita atenção. Tem um vídeo no meu canal falando sobre solubilidade, né, de substâncias inorgânicas, que está lá. O oxigênio puxa os elétrons para ele, o outro oxigênio puxa o elétron para ele, como ambas forças estão em sentidos vetoriais diferentes, né, em sentidos contrários, se cancela. Então eu tenho uma ligação polar, mas eu tenho uma molécula apolar. Essa molécula apolar favorece então a separação dos componentes. Então, ou seja, de uma certa maneira arrastou mais o ácido acetil salicílico, que é mais apolar que os distantes, e por isso que ocorreu essa separação. E aí, posteriormente, o processo de separação e mistura, que ele fala aqui, esse processo aí seria simplesmente a decantação, porque uma vez já separado, extraído, ocorreu a decantação, ou seja, o material um pouco solúvel foi indo ao fundo do recipiente, porque não vai dissolver na água, e a acetanilida e a sacarose ficaram solúveis. Bom, espero ter ajudado nessa questão, uma questão simples, mas muito inteligente, está exatamente voltada à área da saúde, né? Entender compostos, químicos, tal, análise, afinal de contas, quem quer fazer faculdade de medicina em Jundiaí está pensando em prestar medicina. Bom,
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo e não esqueça também de compartilhar esse vídeo com o pessoal que está estudando aí junto contigo. Abraço e até mais. Tchau, tchau.